André, fala um pouco sobre as estratégias de migração. Claro, é super rico essa discussão, pessoal. E como a gente viu nas experiências que foram compartilhadas pelo Dalby, pela parte da Imetrics e pela parte da Alelo, muitos desses fatores, eles precisam e devem ser levados em consideração para uma decisão informada, tanto no início, durante e após uma jornada para a nuvem. No início, os fatores de negócio relacionados a custos operacionais, isso quer dizer preço de infraestrutura, valor, né, quando eu gasto no on-premise, por exemplo, versus também a alta demanda e a minha capacidade de atender essa demanda, relacionado com produtividade, né, que quando eu tenho aqui a forma com que eu entrego, né, de forma eficiente, habilito novos produtos ou novas capacidades no segmento em que a empresa atua no mercado, e com isso faz com que a adoção de cloud atinja níveis entre 30% e 50% de produtividade dos times, né? Quando a gente olha os aspectos de produtividade e custos operacionais, inevitavelmente a gente toca no aspecto de confiabilidade do que a gente está migrando, das aplicações, dos sistemas. E o que é a confiabilidade quando a gente olha para essa perspectiva da jornada, do processo de transformação digital? Quando você consegue entregar os seus recursos tecnológicos e também de negócios de forma consistente e com o menor risco operacional para o negócio. Esses indicadores de disponibilidade, performance e segurança permitam que os clientes finais, por exemplo, eles não sofram com interrupções inesperadas, e também que o cliente tenha dúvidas com relação a como a informação dele está sendo protegida enquanto ela trafega pelo produto ou pelo serviço que está sendo oferecido. Isso também está diretamente relacionado à adoção em escala, de como o seu produto ele reflete no mercado, nesse processo de confiança que o cliente tem em como você está construindo os seus workloads ou como você está migrando os seus sistemas para a nuvem. E, de certa forma, adotar essas estratégias como a Path, o Dalby e o time da própria Metrics está mencionando aqui, permite que você reduza em até 90% incidentes críticos no início, durante e logo após um novo modelo operacional de ambientes migrados para a nuvem. Isso tem resultado direto ao custo do produto ou do serviço que está sendo modernizado, e isso torna a empresa mais competitiva no mercado. E aí vem exatamente um dos pontos que foram mencionados aqui nas experiências anteriores, quando a gente fala sobre como eu utilizo de forma correta e quando eu ganho agilidade nos negócios, e isso permite que as empresas consigam, né, de forma rápida, atender mudanças significativas no mercado. Um grande exemplo é exatamente um dos pontos que a Clara abriu o nosso Hardtech Café de hoje, pessoal, quando ela menciona que o processo que a gente vem passando com a pandemia, de certa forma, impulsionou a digitalização das empresas e acelerou muito a como as empresas se adaptam a essas mudanças de mercado, né? E esse processo de adoção de nuvem, né, esses indicadores mencionados aqui, confiabilidade, agilidade de negócio, custos operacionais, produtividades, eles estão diretamente atrelados a esses indicadores, vamos dizer assim, né? E por último, e não menos importante, que eu acho que é um dos temas foco do que a gente trouxe aqui para os nossos participantes, essa questão da otimização de custos em todo esse processo, né, onde a gente habilita as empresas a se tornarem mais competitivas a partir de uma adoção consciente e informada de nuvem, né, de cloud computing. A otimização de custos, quando a gente olha para uma prática, uma perspectiva de FinOps, é um dos pontos que mais recebe a atenção dos executivos, e o Dalby está aqui, ele deu para a gente uma visão, assim como a parte da Alelo, e não me deixam escapar esse alinhamento, de que eles avaliam a jornada para a cloud no processo de migração e também de operacionalização, que muitas vezes, se bem adotado com decisões bem informadas, podem reduzir entre 40% e até 85% dos custos relativos à TI. A parte da Imetrics, por exemplo, mencionou a diferença de FinOps entre o on-prem e a nuvem. Essa é a diferença, esse é o range, e é um range bem considerável quando a gente fala de estratégias de migração, tanto na lente operacional, quanto na lente de administração de recursos computacionais, que durante e após uma migração podem ser otimizados
para utilização por demanda, né? Quando a gente pensa em a questão de OPEX, ou eu pago sobre a minha utilização, ao invés de pagar por recursos ociosos, como a parte da Imetrics mencionou. E mesmo quando existe uma oportunidade em cloud computing de capacidade reservada e saving plans, essa redução ela pode chegar em até 90% dos custos computacionais que utilizam até mesmo essa abordagem de reserve de capacity ou de saving plans. Né? E aí, então, continuando nessa linha, quando a gente fala de estratégia de migração, né, e uma estratégia bem informada, tem algumas fases, e a Patrícia D'Alello, ela bem colaborou com a visão, né? Então, o Dalby trouxe o primeiro estágio de uma empresa que está na transição, a Alelo, que fico super feliz, parabéns, Patrícia e todo o time Alelo, por terem concluído essa jornada para a nuvem e agora passarem por um processo de otimização. Então, as fases que nós vimos, e eu tive a oportunidade de participar em algum momento desse projeto de transformação digital da Alelo, está relacionado à preparação, ao plano de negócios. Então, como a Patrícia mencionou, se não existe essa preparação e você não tem esse plano de negócio, a probabilidade e a possibilidade de você falhar é muito grande. E logo em seguida, quando a gente começa com ondas menores, pegando ambientes menos complexos e aprendendo como esses ambientes interagem na minha arquitetura-alvo, então eu passo a ter um portfólio discovery dessa arquitetura, desse sistema, e também passo a aprender, ter um planejamento de como eu mapeio minhas dependências e também como a minha jornada para a nuvem acontece. Dito isso, o próximo step é você começar a fazer design das suas arquiteturas. E aí a gente vai descer um pouquinho mais no nível aqui, pessoal, quando a gente menciona que estratégias são essas de design, né? Então, logo após o design, você realiza as suas migrações e você passa a validar suas aplicações já rodando no cenário híbrido ou cloud native. Né? E aí, a partir daqui, acontece um ponto muito importante, que o Dalby bem colaborou aqui, pessoal, que é um novo modelo operacional. Os aspectos de custos operacionais que nós tínhamos antes, apesar de eu conseguir até utilizar as mesmas ferramentas, o modelo operacional muda. Porque agora eu interajo através de automações, eu tenho capacidade de notificações e, de certa forma, atuar muito de forma tempestiva nos ambientes que estão rodando em nuvem. Então, o modelo operacional ele passa a ser mais moderno e adequado ao novo cenário que a gente está rodando em nuvem. E as estratégias mais comuns de migração, quando a gente olha essas fases de transformação digital que foram mencionadas aqui, tem a questão do rehost, né, do replatform, do repurchase, quando eu tenho ambientes que eu tenho custos de licença no on-premise, por exemplo, e eu levo esse workload com os mesmos custos por conta de requirement, compliance, regulatório, e eu pago também essas mesmas licenças em cloud computing. Isso é permitido, né, e dependendo do cenário da empresa, é até recomendado para que se mantenha esse compliance e você tenha, obviamente, viabilidade de fazer essa migração.